como é normal dentro do movimento revolucionário. Cum este normal în interiorul mișcării revoluționare. O movimento revolucionário vive da sua divisão interna e dos seus conflitos internos. Mișcarea revoluționară trăiește din diviziunile sale interne și din conflictele sale interne. Quem matou mais comunistas do que Stalin e Mao Tse-tung? Cine a omorât mai mulți comuniști decât Stalin și Mao Tse-tung? Esses foram os grandes assassinos de comunistas. Ei au fost cei mai mari asasini de comuniști. Por isso é uma grande ingenuidade De aceea este o mare naivitate acreditar que a esquerda revolucionária está fraca porque ela está dividida. să crezi că stânga revoluționară este slabă pentru că este divizată. Porque a divisão interna, o conflito interno, Diviziunea internă, conflictul intern, são elementos essenciais para o crescimento do movimento revolucionário. sunt elemente esențiale pentru creșterea mișcării revoluționare. Se o movimento revolucionário fosse todinho coerente, Dacă toată mișcarea revoluționară ar fi coerentă, ele teria que prestar satisfação dos seus atos. ar trebui să dea socoteală pentru actele sale. Ele tem de se manter numa espécie de confusão permanente Ea trebuie să se mențină într-o stare de confuzie permanentă para evitar o confronto com o horror dos seus atos ca să evite confruntarea cu oroarea faptelor sale e para sempre ter um certo número de bodes expiatórios internos și ca să aibă toată vremea un număr de țapi ispășitori interni no qual o movimento possa se limpar. în care toată mișcarea se poată curăța. Por outro lado, você tem a outra linha, né, dos herdeiros da Revolução, que vão ser então os anarquistas, os socialistas, etc., que tentam prosseguir o processo revolucionário. Então, isso acontece necessariamente em toda e qualquer revolução. Você vai ver mesmo isso, o processo acontece na China. Quer dizer, é da própria natureza do processo revolucionário ele não saber exatamente onde ele vai chegar. Porque se uma revolução tivesse metas absolutamente definidas, então ela poderia ser julgada a partir vamos dizer, da realização ou não dessas metas. Tá certo? Mas, se ela admitir isso, então ela tem de admitir também uma autoridade soberana acima dela. Quer dizer, ela vai ser julgada, tá certo? Mas um processo revolucionário que aceita ser julgado por uma ordem externa, ele se elimina a si mesmo. Então seria autocontraditório. Tá certo? Então, a revolução ela é ao mesmo tempo a força que conduz o processo e ela tem que ser o tribunal de última instância. Se ela é o tribunal de última instância, então ninguém pode julgá-la desde fora. Então não é possível jamais, vamos dizer, uma força externa à revolução, que seja a própria população, julgar a revolução e absolvê-la ou condená-la, quer dizer, saber se ela atingiu os seus resultados ou não. Por outro lado, como a dialética interna do movimento revolucionário consiste em você se arrogar no presente uma autoridade que vem do futuro, de um estado futuro, ao qual a revolução está tendendo, então, naturalmente, o futuro é que passa a ser o juiz. Mas acontece que, ao mesmo tempo, como o único juiz possível é a própria elite revolucionária, então a elite revolucionária se identifica com o futuro, tá certo? E, naturalmente, para onde essa elite se desloca, o futuro também se desloca junto com ela. Então você vai empurrando o futuro com a barriga, o futuro nunca chega, então a revolução nunca pode ser julgada. Isso quer dizer que também daí decorre uma consequência, também inevitável, que é a perfeita irresponsabilidade histórica que é inerente a todo o processo revolucionário. Ou seja, nenhuma elite revolucionária pode jamais responder pelos seus feitos, porque ela não tem perante quem responder. Não há um tribunal ante o qual ela possa responder. Quer dizer, o tribunal é o futuro, mas ao mesmo tempo quem personifica o futuro? A elite revolucionária. Então, quando as pessoas perguntam, não, mas por que como é possível que depois de tantas violências, tantos crimes e tantos fracassos da história do comunismo, o pessoal ainda se apresenta em público defendendo o comunismo com a mesma cara de pau, como se nada tivesse acontecido. Então, o observador leigo, por exemplo, ele imagina que isso é uma espécie de hipocrisia. Eu digo, mas isso não é hipocrisia. Isso é uma estrutura inerente ao processo revolucionário. Quer dizer, assumir a responsabilidade pelo que você fez só é possível dentro de uma ordem social no qual haja uma instância julgadora que não é a mesma força agente do processo. Assim como, por exemplo, numa democracia você tem, você elege um governante, ele constitui lá o seu ministério, governa durante algum tempo e depois você o julga nas eleições seguintes. Tá certo? Porque você o julga porque você tem
o poder de eleger o governante ou de tirá-lo do poder, e ao mesmo tempo você não é a personificação do poder. Quer dizer, o povo não governa, o povo apenas julga o governante. Então, esta distinção entre a instância decisória e a instância julgadora, essa distinção só existe dentro de uma ordem jurídica burguesa, por assim dizer, né? E é justamente isto que a Revolução abole. Então, o comando revolucionário, a elite revolucionária, ela é ao mesmo tempo quem comanda o processo e é a única instância que pode julgar o processo. Então, naturalmente, por isso mesmo, ela não tem perante quem se responsabilizar. Ela não pode aceitar que haja uma instância superior. No instante que aceitasse isto, acabaria o processo revolucionário na mesma hora e estaria instaurada uma ordem democrática, por assim dizer, uma ordem constitucional. Isso seria contraditório. Então, justamente por causa deste processo é que existe, vamos dizer, esta dualidade interna, né, da Revolução. Quer dizer, por um lado, você se dirige a um futuro que permanece indefinido, mas por outro lado você tem que tomar alguma medida imediata, você tem que governar, quer dizer, você tem que administrar imediatamente. Então, também é a posição estranha em que fica, vamos dizer, o governante que é eleito por uma força revolucionária dentro de uma ordem que em si não é revolucionária. Por exemplo, o Lula no Brasil ou o Obama aqui nos Estados Unidos, né? Então, ao mesmo tempo ele tem que prosseguir na demolição da ordem, mas ao mesmo tempo ele também tem que administrar, ele está indo na direção do futuro, mas ele tem que tomar conta do presente. Essas duas coisas são contraditórias. Eu conheço poucos casos em que o sujeito colocado nesta posição se saiu tão bem quanto o Lula. Talvez pela, vamos dizer, a duplicidade inerente do seu caráter, mas ele conseguiu lidar muito bem com essas duas coisas, quer dizer, administrar o presente como se estivesse dentro de uma ordem normal e prosseguir o processo revolucionário, que é a demolição da ordem anterior. Como isso foi feito com muita habilidade, a população nem percebeu direito o que aconteceu. Por exemplo, a total de forças de oposição no Brasil. Sumiu tudo. Quer dizer, criou... A hegemonia virou controle completo da situação. Isso é um processo revolucionário e foi realizado de maneira quase indolor no Brasil. Nos Estados Unidos não está sendo tão indolor assim. Mesmo porque o Barack Hussein Obama ele não tem essa habilidade escorregadia do Lula, né? Vocês não esqueçam que o Lula chegou ao poder depois de 40 anos de experiência na política. Eu acho que o Barack Obama saiu do nada, né?